Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou vindo nesse vídeo para falar um pouco sobre a Santa Eucaristia, né, e como que a gente deve enxergar ela, como que a gente deve se portar diante dela, né, o que ela é. Vou falar sobre alguns milagres aqui que aconteceram. Para começar, eu separei aqui alguns trechos onde Cristo ele falou de forma bem objetiva que seu corpo e sangue eles são de fato um alimento e uma bebida, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, em João 6, né, ele falou em diversos versículos, assim, por exemplo, no 35, né, Jesus replicou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E mais para frente ele fala de novo: eu sou o pão da vida, e depois novamente: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. Aí ele continua: pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Ele falou assim de uma forma bem direta, né? Em Provérbios também, quem quiser dar uma olhadinha lá no capítulo 9, ele fala sobre isso. Quem for simples, apresente-se. Aos insensatos, ela disse: vinde comer o meu pão e beber o vinho que preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Andai direito no caminho da inteligência. Né? Então, para começar o vídeo, né, nesses minutinhos aqui que eu vou passar com vocês, já deixo já essas passagens, né, que aqui, né, nesse caso, né, a gente pode destrinchar isso em várias camadas de profundidade, né, mas uma delas fala sobre o efeito transformador e santificador que a Santa Eucaristia ela tem pra gente, né, quando a gente está confessado já e a gente comunga do corpo de Cristo, né? Como que isso ele vem para nossa alma e transforma a gente vai deixando de ser cada vez mais insensato e vai se configurando cada vez mais ao corpo de Cristo, né? O mistério da transubstanciação transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus. Pode-se examinar a hóstia em um microscópio de força atômica e ver a estrutura de um pão, mas de fato será o corpo de Cristo. Para quem não sabe, né, na área de ciência tem um tipo de microscópio que se vê a estrutura, né, de um objeto, né, de uma superfície de um objeto. E aqui eu só quis colocar um exemplo, né, que quando ocorre a transubstanciação, você transforma o pão, um trigo simples, né, um preparo simples de trigo, e um vinho, um preparo também simples, de fato no corpo e no sangue de Jesus. Só que quando se faz isso, né, ele permanece de forma oculta. E essa forma oculta, se você analisar ela de uma forma mais profunda, você vai continuar vendo a estrutura de um pão ali, né? Só que pelo fato de Deus ele ser absoluto em tudo e ele ter o domínio de todas as coisas, não tem nenhum problema do fato do corpo dele se tornar, ele permanecer um pedaço de pão, né? Ele permanecer escondido sob a estrutura de um pedaço de pão. O que está por trás disso é um ato de fé da gente, e né, que é exigido da gente um ato de fé, é exigido da gente uma forma da gente crer na palavra dele, né, porque ele sendo muito explícito, ele de fato ele não deixaria muitos questionamentos e não daria essa chance da gente se entregar de uma forma melhor para ele, né? E aqui eu trago também, né, a história de alguns milagres que aconteceram, como que ele se manifestou para a gente, para que a gente possa entender melhor que de fato é o corpo de Cristo, de fato é o sangue de Cristo, né, que está ali. Por ser o Rei absoluto do universo e com domínio sobre toda a matéria, instituir o pão para tornar-se corpo não exige qualquer mudança de estrutura atômica. E isso é uma realidade com R maiúsculo, e o mesmo vale para o vinho. Em alguns casos, a hóstia sangrou ou tornou-se carne, como no milagre de Bolsena. Existiram muitos outros milagres eucarísticos, mas esse aqui ele é um dos mais famosos e eu vou comentar aqui com vocês, né?
lá na Itália, na cidade de Bolsena, tinha um padre que ele estava passando por lá, né, pela Itália, né, e ele foi celebrar a missa, e ele tinha algumas questões dentro dele, né, ele estava um pouco descrente sobre o fato da Eucaristia ela ser de fato o corpo e o sangue de Cristo. E nessa crise de fé dele, ele pediu para Deus, né, uma prova, né, algo que ele pudesse ver que de fato fosse o corpo dele, né? E aí, né, nesse dia ele estava lá celebrando a missa e quando ele pronunciou lá as palavras, né, este é o meu corpo, né, as palavras de Cristo, a hóstia, ela era uma hóstia simples, né? Não tinha diferença nenhuma de uma hóstia que a gente conheça, né? Ela começou a sangrar, né? Ela começou a verter sangue começou a encharcar a roupa dele, ele ficou todo encharcado de sangue. E o Papa, ele estava em Orvieto, né? E é uns 20 quilômetros de Bolsena, ele foi até Bolsena. E aí ele constatou, né, ele com as pessoas que estavam com ele e tal, que era de fato um milagre, e ele voltou para Orvieto. E durante essa procissão, né, a cidade lá de Orvieto, né, você tem uma colina, né, que leva para o alto da igreja, né, ela passa numa rua principal, e ele foi subindo e os fiéis foram atrás, né, e esse dia, né, ele foi instituído como dia de Corpus Christi. Mas vamos continuar aqui, né? Os milagres eucarísticos foram atacados por alguns que tentaram associá-lo a um fenômeno em que um fungo pode falsear um milagre. E para não restar dúvidas, no milagre de Bolsena uma quantidade de sangue enorme saiu da hóstia, que é o que eu falei sobre a conservação da quantidade de matéria que foi violada, né? Evidentemente violada. Ali não tinha como existir essa quantidade de líquido dentro de uma hóstia simples, né? E ela, por fim, tornou-se um pedaço do miocárdio. Então tem muita gente que tenta combater a Santa Eucaristia, e uma das formas que eles tentam combater é tentar usar alguns argumentos científicos, né? Então, no caso, um dos argumentos famosos que são usados é que um fungo ele pode deixar a hóstia vermelha, ele pode deixar a hóstia molhadinha, né? Então, mas não foi esse o caso. Esse caso, assim, não há como argumentar. E agora eu vou falar sobre a Lúcia, né? Que ela teve também uma experiência uma visão em torno da Santa Eucaristia quando ela era freira na cidade de Tui. E ela trouxe pra gente, né, um relato, né, do que ela viu, do que aconteceu, né? Enfim, né, ela teve uma vida de santidade muito grande, né? Ela viu a Nossa Senhora junto com o Francisco e a Jacinta em Fátima. E em 1929, né, a Nossa Senhora apareceu para ela, né? E foi trazida também uma imagem, né, acerca da Santíssima Trindade. Ela viu a Santíssima Trindade, mas ela não conseguiu traduzir para a gente, né, aquilo que ela viu, e ela disse que não teria como a gente traduzir aquilo em língua humana, né? E realmente, se parar para pensar que a gente é criatura e você contempla o seu Criador, não é algo que possa ser tão inteligível assim para a gente, ou sequer a gente possa compreender muito daquilo que a gente está vendo, né? Mas vamos lá, né? Voltar para o texto. Em Tui foi revelada à Lúcia de Fátima a essência da Santíssima Trindade, onde ela afirmou que não há como descrevê-la através da língua humana. E uma imagem foi trazida a ela dos céus para entendermos um pouquinho sobre a importância da Eucaristia. Então, o que foi que ela viu, né? Ela teve uma visão de Jesus crucificado, né? E acima dele tinha a pomba do Espírito Santo, e atrás você tinha uma imagem, uma representação simbólica de Deus, né? Que ele está de braços abertos e de mãos abertas, abraçando o seu Filho e o Espírito Santo, né? E do lado de Jesus saía sangue, né, e água, que ele caía sobre uma hóstia, e todo esse sangue ele se derramava sobre um cálice, né? E numa mão de Jesus, né, na mão esquerda de Jesus,
Jesus saía água, e nessa água estava escrito graça e misericórdia, né, que são os elementos santificadores para a gente. E essa imagem, ela está cheia de simbolismos em torno da Santa Eucaristia, em torno da Santíssima Trindade, e que ela exigiria que a gente refletisse sobre ela, né, por muito tempo, para a gente começar a entender todos esses simbolismos que estão por trás, né, do que está sendo trazido para a gente, né. E claro, a Nossa Senhora estava ao lado, né, dessa imagem em contemplação, né, com seu coração, né. E aí, né, se imagina que a gente, em adoração à Eucaristia, quando a gente está lá no sacrário adorando a Eucaristia, por exemplo, a gente tem presente esse fato que é trazido, né, nessa imagem para a gente, mas a gente precisa estar com o coração aberto, com o coração humilde para a gente receber e conseguir interpretar isso e evoluir também, né, a nossa interpretação e o nosso espírito em direção a Deus também, para a gente conseguir absorver todas as verdades que Deus quer passar para a gente, né, e quer que a gente cresça, né. Nós fomos criados para contemplá-los por toda a eternidade, para viver em um laço de amor permanente com Deus. E com antecipação à contemplação eterna, podemos não somente presenciar a transubstanciação nas missas e comungar, mas também adorá-lo nos sacrários, amando e reconhecendo que nosso Deus está fisicamente diante de nós. É o mesmo Jesus que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria em Belém, viveu em Nazaré, fez inúmeros milagres, foi crucificado, ressuscitou e subiu aos céus. Aliás, seria melhor pronunciar a oração do credo assim que entrarmos no sacrário. É uma excelente forma da gente reafirmar a nossa fé, né? Reafirmar aquilo que a gente acredita, né? A nossa profissão de fé. A Eucaristia é o maior alimento para nosso corpo e nossa alma, sendo verdadeiramente o pão da vida para nós em todos os sentidos. Volta para aquelas palavras que eu li lá no começo do vídeo, que ele fala: eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, terá vida eterna. A comunhão que a gente tem com Deus aqui, ela está além da nossa compreensão. Mas uma coisa que é certa também é que sempre que a gente comunga e sempre que a gente está em adoração à Eucaristia, não só você tem a entrega de Cristo para a gente, mas você precisa também se entregar para Ele, né? Se entregar por completo para Cristo, né? E essa é a forma com que a gente vai ser preenchido também pelo Espírito Santo. É a forma com que a gente é a forma com que Cristo pediu que a gente fizesse, que a gente se esvaziasse da gente e que a gente se entregasse para Ele, para que a gente fosse transformado por Ele, para que nosso coração pudesse ser configurado ao coração dele, né? E aí, num certo ponto, você conseguiria oferecer a sua vida para Ele, mas também oferecer todo o padecimento que a gente passa pela vida, né? Todo o sofrimento que a gente passa pela vida, também para a glória de Deus, né? Em algum vídeo aí eu vou falar sobre a Santa Teresinha também, ela fala muito sobre isso, né? Sobre a pequena via, oferecer tudo a Deus, e como que isso é um caminho de santificação também, né? Para quem não sabe, Santa Teresinha é doutora da igreja também, né? Deus, que passou pelo sacrifício na cruz e pagou o preço para a salvação de cada um das garras de Satanás, vem humildemente ao transformar o pão e o vinho em seu corpo e sangue, revelando que a verdade absoluta não precisa se impor, nem vir com fogos de artifício, mas somente existir para ser reconhecida por quem se volta a ela também com humildade e amor no coração, permitindo que Deus haja em si e a transforme à sua maneira e não à nossa maneira, relembrando o que seja feita a vossa vontade, frase que deve ser lembrada profundamente a cada vez que comungamos também. Então, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente proclama que seja feita a vossa vontade. E o que seja feita a vossa vontade é, de fato, a vontade de Deus completa sobre nós, né? A nossa submissão à vontade de Deus, por nossa livre e espontânea vontade, né?
E somente através de um milagre e permissão do Senhor é que podemos presenciar feito tão extraordinário no universo, pois em nossa condição não somos dignos de ver tal transformação e sequer de comungarmos de seu corpo sagrado que se entregou para redimir nossos pecados. Isso aqui a gente tem que ter sempre consciência também, né, que a gente não é digno disso, mas ele, na sua infinita misericórdia, que é muito maior que tudo, ele traz pra gente também com muito amor, né? A Eucaristia evidencia a entrega de nosso Rei ao sacrifício, evidenciando um amor maior do que aquele que podemos conceber. E a forma de estar presente a nós revela que a verdade e a vida está entrelaçada com a humildade. É uma lição que a gente tem que ter, né? A verdade e a humildade, elas andam juntas, né? Santa Faustina também escreveu muito sobre a importância da Eucaristia e como ela, de fato, é o corpo e sangue de Cristo. Então, ela, no pouco tempo que ela teve aqui na Terra, escrevendo sobre todas as experiências transcendentais que ela teve com Cristo, ela relata também como que ela via Cristo na Eucaristia, né? Então lá ela fala muito sobre ver Cristo Rei na Eucaristia, ver Cristo imolado, ver Cristo triunfante, ver Cristo menino, né? Então ela fala muito sobre diversas formas com que Cristo ele se manifesta na Eucaristia também. Os nossos anjos da guarda que acompanham a gente a vida inteira, quando a gente está na igreja e a gente está em adoração eucarística, a gente está na missa, eles estão lá e eles estão no altar em contemplação também a Cristo, né, com a gente. Tamanha grandeza disso. E tem até uma aparição de Nossa Senhora, que é a da Medalha Milagrosa em Paris, em que a Santa Catarina Labouré, né, quando ela entrou lá na igreja e o anjo ele anunciou, né, a Virgem Maria, né, que estava aparecendo, ela saiu do sacrário. Por que ela saiu do sacrário? Ela saiu do sacrário porque ela estava em adoração. E fica aí uma lição pra gente também, né? Os ímpios atacam a Eucaristia e toda a igreja com blasfêmias, observando que não existe mágica e que pronunciar meia dúzia de palavras não mudam o pão e o vinho, pois esperam ver o pão virar carne e o vinho virar sangue. Não vendo isso e negando a forma humilde de Nosso Senhor vir a nós em forma de pão, assim como também o negaram em sua primeira vinda de forma humilde, diferente de sua segunda vinda que será gloriosa e como juiz, permanecem escravos do ego, do materialismo e dos valores e conceitos mundanos, onde o mais exibido, rico, poderoso ou perigoso se impõe sobre os outros. Aqui eu poderia listar muito mais anti-qualidades, né, anti-virtudes, né? Mas é só para a gente ter consciência também, né, do que passa na cabeça das pessoas que combatem a igreja, né? Eles, do alto da soberba deles, eles esperam, eles exigem ver algo transcendente. E tem muitos que mesmo que se eles presenciassem um milagre, eles negariam aquilo que eles estariam vendo, né? Tem muito orgulho por trás disso, né? Tem muitas coisas, né, que impedem que o ser humano ele se liberte. Eu falei muito sobre isso em outros vídeos, então vale a pena dar uma olhada, né? Principalmente em torno no vídeo materialismo e mundanismo, que eu vou deixar no final aqui para vocês. Vamos lá. É exigido um ato de fé para tomarmos de fato que a transubstanciação é uma verdade, sendo inclusive um dos mistérios que envolve, né? Onde Deus poderá ver se seu coração e espírito estão configurados ou não a Ele. E aqui é que está um dos mistérios da Eucaristia, né? Eu falei isso no começo do vídeo, né? Santo Tomás de Aquino falou muito sobre isso, né? E sobre a conveniência de se manter pão e a forma de pão, a forma de vinho, né, na Eucaristia, né? Mas é muito mais para a gente derramar o nosso ato de fé e de amor em Deus, né? E de crer nele de fato. Os protestantes não aceitam, né,
pois não acreditam na transubstanciação. E quando comungam do pão e do vinho, estão fazendo isso somente em memória de Cristo. E nem seria possível que ocorresse a transformação, pois não são sacerdotes ordenados pela Igreja Católica a estarem celebrando tal consagração. Então, lá na igreja deles, eles fazem a comunhão, mas é somente em memória. Somente em memória. Não é de fato uma consagração do pão e do vinho. Mas até mesmo dentro da igreja existe tal crise que pode acometer os sacerdotes pontualmente, onde em alguns casos é manifesto ao sair a falta de fé da boca de alguns padres e bispos, sendo necessárias orações de reparação e conversão de tais servos de Deus por parte dos fiéis. Isso aqui é muito importante também, porque como nós somos humanos, os servos de Deus, que são os sacerdotes que celebram a Eucaristia principalmente, eles podem passar por momentos de crise também, momentos de falta de fé. Mas o que a gente pode fazer por eles é estar em oração por eles também, para fortalecê-los. Então, você não precisa falar para ninguém, não precisa anunciar nem nada. Pode ir no sacrário e rezar por um padre que você saiba que esteja passando por uma crise. Ou mesmo entregar essas orações para os padres que você não conhece, mas que eles estão passando por uma crise nesse momento. Então, rezar às vezes uma dezena de Ave Maria, um Pai Nosso, ele pode ajudar muito essas pessoas, que são nossos irmãos e estão nos guiando também, e guiando outras pessoas também para o céu. A descrença na Eucaristia leva à heresia, abrindo as portas para a apostasia no coração de quem vai abandonando a fé. E perder esse fundamento e pilar é o mesmo que perder o sustentáculo do Espírito, e o resultado será a implosão da fé e a entrada de ritos e cultos pagãos, e sem que se perceba. Esoterismo, horóscopos, sais energéticos, yoga, imagens budistas e por aí vai. Isso sem falar quando a pessoa ela começa a adorar as coisas do mundo, a partir dessa porta de entrada da perda de fé, ela começa a adaptar a sua fé ao mundo e aos poucos ela vai se adentrando em novas paixões mundanas, e nem preciso falar aqui, sobre as desordens que a gente tem do espírito quando a gente entra nesse mundo, E para pontuarmos que a Eucaristia é o centro da vida de um católico, basta lembrar das inúmeras passagens apocalípticas sobre a perseguição a ela, vistos principalmente em Daniel e em Apocalipse, onde o anticristo fará a cessação do holocausto perpétuo. No caso de Daniel, suas profecias aplicam-se tanto nos eventos antigos quanto os que ainda veremos. Então, lá a Bíblia está recheada, nessa parte profética, acerca da perseguição de Satanás, em torno da Eucaristia, e o quanto que a gente tem que ser firme nela, e é um ponto polêmico aqui também, ele gira em torno da nossa fé, ela se estender, e a nossa entrega a Cristo, ela se estender até as últimas consequências, Existem muitas pessoas no mundo que elas entregaram a sua vida para não renunciar à fé que elas têm. No transcorrer dos eventos apocalípticos, a gente sabe que as pessoas elas vão morrer por conta da sua entrega a Cristo e da não negação de Cristo. E fica pra gente também, a gente não sabe quando virá, pode vir na nossa vida, pode vir daqui a 1000 anos, nos eventos apocalípticos, mas de nossa parte cabe a gente pensar se a gente está se entregando por completo a Cristo, que ele está presente, realmente presente ali em carne, é o seu corpo que está presente na Eucaristia. Se a gente está diante dele, diante de nosso Senhor, de nosso Rei, se a gente está em adoração a ele. E aí eu falo sobre isso aqui no texto também, E a defesa da Eucaristia custará no fim a vida de muitos cristãos, sendo isso motivo não de tragédia, mas de alegria por tamanho louvor a Deus. Lembremos que nossa passagem por aqui é apenas o início do caminho para uma eternidade em Deus. A gente tem muito medo da morte, o que ela significa pra gente e a dor que ela nos causa, Mas quando se olha, na visão de Deus, ele só tirou a pessoa de um lugar e colocou em outro, Então
a gente não compreende tudo, na verdade a gente sabe muito pouco, né, do tamanho de Deus, né, da grandeza de Deus. E a gente ter noção de quão pequeno a gente é, eu acho que é uma porta também de abertura para que a gente se entregue por completo a Deus, né, para que a gente se configure por completo a Deus. E a Santa Eucaristia, ela é um caminho enorme para que a gente vá para Deus da melhor forma possível. A adoração ao sacrário, ela é a melhor forma que a gente pode ir para Deus também, com muita humildade, né? O hino, em latim, Adoro te devote, composto por Santo Tomás de Aquino, deveria ser cantado sempre nas igrejas para a maior glória de Deus, assim como louvores à Santa Eucaristia. Eu acho, né, como um fiel, assim, seria interessante, né, às vezes numa missa de sábado de manhã, tivesse a proclamação do hino Adoro te devote, em latim, né, e cabe a gente também, né, a ouvir esse hino, né, e a contemplar essa herança que a gente tem da igreja, né. E ele foi composto por Santo Tomás de Aquino no século XIII, né, e até hoje é uma das canções mais bonitas que existem na igreja, né. E existem reproduções dele muito boas. Uma das mais bonitas que tem aqui é a do Arautos do Evangelho, né. Então procura aí depois na internet que você vai gostar, viu? Nossa vida deveria ser voltada à Eucaristia. Ao invés de buscarmos incessantemente livros de autoajuda e a autossatisfação como mortos de fome, que paremos de olhar para nós mesmos e passemos a ir aos sacrários para adorá-lo e amá-lo, a nos confessar e comungar aos domingos e sempre que possível. Que esvaziemos nosso ego e passemos a nos alimentar da verdade de Cristo. Hoje, tanto os protestantes quanto os católicos mornos e frios, os ateus e pessoas de diversas religiões, vivem sem ela, dispensando essa enorme graça transformadora e alimento divino de suas vidas. Mas tenhamos fé e rezemos para que Deus toque no coração dessas pessoas, para que despertem para o caminho, a verdade e a vida que é Cristo. Então eu acho que eu falei um pouco, né, sobre a Eucaristia. A profundidade disso aqui ela é muito maior, né, a gente poderia falar horas acerca dela, a gente não esgotaria o tema jamais, mas fica aqui um chamado, né, para todo mundo para vir para a Santa Eucaristia. Quem é protestante, né, e está assistindo esse vídeo, né, quer conhecer um pouco mais da Eucaristia, ou a pessoa é agnóstica ou é ateia, né, e ela está buscando algo, ela está aberta para isso. Muitas vezes a gente não está aberto para a missa ainda. E o que eu tenho a dizer a essas pessoas é que antes disso, né, existem os sacrários estão lá abertos. Então, você poderia estar indo para o trabalho, ou estar indo para a faculdade, para a academia, né? A gente sempre passa perto de uma paróquia, ou desvia uma rua, passa em frente a uma paróquia e tal. Se você parar uma vez por semana, 5 minutos, né, entrar no sacrário, não precisa falar nada, só precisa estar em contemplação, dar um oi para Jesus, né, ou deixa o amor dele entrar dentro de você, você vai perceber que com o tempo você vai tendo seu coração transformado, você vai começar a sentir o amor dele por você e você vai começar a retribuir esse amor. Quando você tomar consciência disso, você já está amando a Jesus Cristo, já foi, né? Já está sendo transformado, já foi pego por ele, né? Porque ele quer salvar todo mundo, né? Então, mas para isso você tem que estar aberto para ele, né? Então fica o convite a todo mundo, né? Todo mundo que está afastado da igreja, que a pessoa às vezes fala assim, não estou querendo assistir a missa, 5 minutos de sacrário, né? Não vai fazer mal nenhum, uma vez por semana, uma vez por mês, se você não quiser. Sabe? Então, assim, tá aqui o convite, gente. E eu espero que esse vídeo ele tenha alguma utilidade para você. E eu agradeço por ter assistido ele até aqui, né? Se puder curtir ele aí, eu vou agradecer também, né? E se inscrever no canal também, né? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.